Depois de muitos anos dedicados à medicina, o Dr. Pedro Santiago se tornara um cirurgião renomado e admirado por sua habilidade excepcional. Contudo, quando finalmente foi forçado a tirar férias, a pausa foi breve. Apenas alguns dias se passaram até que a clínica onde trabalhava o convocasse para uma emergência. Pedro recebeu uma ligação urgente de uma enfermeira, quase chorando, solicitando seu retorno imediato. Uma jovem havia sido levada em estado crítico após um acidente de moto e o tempo era crucial. Embora relutante, Pedro aceitou a chamada, reclamando consigo sobre o quanto dependiam dele agora que ele havia conseguido, finalmente, um tempo para descansar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Coincidentemente, aquele dia era também o aniversário de sua noiva, Marina. Eles tinham planos para uma comemoração especial, mas, ao informar a ela que precisaria voltar ao trabalho, Marina reagiu com impaciência. Ele prometeu não faltar à festa, mas ela ficou visivelmente irritada. Pedro, no entanto, manteve-se firme, argumentando que sabia administrar suas prioridades. Esse breve desentendimento revelou a ele algo que vinha lhe incomodando. Ele percebia a relação deles como algo superficial, mesmo tendo comprado o anel de noivado. Ainda assim, hesitava em dar o passo definitivo. Ao chegar à clínica, Pedro foi direto ao encontro da diretora, doutora Regina Mendes, que o atualizou sobre o caso. A paciente, uma adolescente chamada Carolina, estava em estado gravíssimo. Ela sofrera várias fraturas e lesões internas, enquanto o rapaz que a acompanhava escapara com ferimentos leves. Carolina precisava de atenção médica imediata. Quando Pedro a viu pela primeira vez, uma sensação estranha tomou conta dele. Havia algo na jovem que lhe parecia familiar, embora ele não soubesse dizer o quê. Sem tempo para divagações, ele iniciou a cirurgia focado em salvar a vida dela. Horas depois, ao sair exausto do centro cirúrgico, Pedro notou várias chamadas perdidas de Marina. Sentiu um certo peso por ter perdido o aniversário dela, mas a satisfação de ter cumprido seu dever o confortou. No dia seguinte, ao verificar o estado de Carolina, Pedro foi informado de que a mãe da jovem estava no hospital e queria agradecê-lo. Quando a viu, sentiu uma espécie de choque. Era Helena, o grande amor de sua juventude, a mulher que ele jamais esquecera. Pedro e Helena se conheceram na época da faculdade, em uma noite de teatro, e a química entre eles fora imediata. Helena era uma aspirante a atriz, filha de um militar importante, e a paixão deles cresceu rapidamente. No entanto, por razões que ele jamais entendeu, ela desapareceu de sua vida de repente, sem deixar explicações. Agora, depois de tantos anos, Helena estava diante dele, agradecendo por ter salvo a vida de sua filha, sem saber que o destino os estava unindo novamente de maneira inesperada. Surpreso, Pedro aceitou o convite de Helena para um café. No refeitório da clínica, ela agradeceu emocionada e explicou por que desaparecera anos antes. A mãe de Pedro havia procurado Helena, pedindo que ela se afastasse do filho. A mãe dele temia que o relacionamento com Helena, uma atriz sem estabilidade financeira, colocasse em risco o futuro promissor de Pedro. Na época, Helena, que havia descoberto estar grávida, não teve coragem de contar sobre a gravidez, com medo de interferir nos sonhos dele. Ela criou Carolina sozinha, sempre acreditando que Pedro alcançaria o sucesso que ele almejava. Pedro ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. Ele sentia um misto de tristeza e alívio ao finalmente compreender os motivos por trás da separação. Então Helena revelou que Carolina não sabia que ele era seu pai. A jovem acreditava que o pai havia falecido antes de seu nascimento. Apesar do choque, Pedro prometeu respeitar o tempo de Helena e permitir que ela contasse a verdade à filha no momento certo. Nos dias seguintes, Pedro se tornou uma presença constante ao lado de Carolina, acompanhando cada progresso de sua recuperação e mantendo Helena informada sobre as atualizações. Pouco a pouco, ele vivenciava um pouco da paternidade que nunca tivera.
Mesmo sem Carolina saber a conexão entre eles, uma amizade e admiração mútua surgiram entre ela e o doutor Pedro. Durante uma visita, Helena abriu seu coração para Pedro, confessando que nunca conseguiu encontrar ninguém que ocupasse o espaço que ele deixara. Disse que havia decidido dedicar-se apenas à criação da filha. Pedro, por sua vez, admitiu que guardara uma única foto dela, um lembrete constante de sua juventude e do amor que sentira. Em uma tarde ensolarada no jardim da clínica, enquanto Carolina descansava, Pedro e Helena conversavam como velhos amigos. Aquele reencontro parecia mais com uma chance de corrigir o que o tempo e as circunstâncias haviam interrompido. Pouco a pouco, a mágoa e a saudade de Pedro deram lugar a uma paz que ele não sentia há muito tempo. Quando Carolina recebeu alta, Pedro começou a frequentar a casa delas, auxiliando na recuperação completa da jovem. Sua amizade com Carolina se fortalecia a cada visita e Helena percebeu que era o momento certo de contar a verdade à filha. Em uma noite tranquila, os três se reuniram na sala e Helena, com ternura, começou a contar a história de um grande amor do passado. Ela então revelou que Pedro, o médico que a salvara, era o pai que Carolina sempre sonhara conhecer. Carolina ficou emocionada e um pouco atordoada, mas logo a felicidade falou mais alto e ela acolheu Pedro com um abraço. Para ele, aquele momento era a chance de preencher um vazio que ele nunca entendera por completo. Com o tempo, Pedro, Helena e Carolina foram construindo uma rotina familiar e ele estava cada vez mais presente em momentos importantes da recuperação da filha, compartilhando histórias de sua juventude e aventuras que ambos amavam. Ao longo das semanas, a relação entre Pedro e Carolina se fortaleceu, com a jovem cada vez mais interessada nas histórias e conselhos de seu recém-descoberto pai. Ele contou sobre os tempos de juventude, das aventuras que vivera e das escolhas que o levaram à medicina. Carolina escutava com admiração, absorvendo cada detalhe e descobrindo que tinha mais em comum com ele do que imaginava. Já entre Pedro e Helena, o reencontro trouxe uma nova chance de reviver o amor interrompido. Depois de anos dedicando-se exclusivamente à filha, Helena sentia o coração se abrir novamente. Com a maturidade adquirida ao longo dos anos, ela e Pedro retomaram a intimidade com leveza, aproveitando os momentos que agora pareciam tão preciosos. Eles redescobriam o prazer de conversas longas, passeios tranquilos e pequenas confidências que reforçavam o vínculo entre eles. Os amigos e colegas de Pedro na clínica perceberam as mudanças em seu comportamento. Ele, que antes vivia para o trabalho e era conhecido pela disciplina rigorosa, agora exibia um sorriso mais constante e até mesmo saía no horário, algo impensável antes de Carolina aparecer em sua vida. Helena também foi acolhida pela equipe da clínica e logo se tornou querida pelos colegas dele, que viam o renascimento de uma história emocionante de reencontro e superação. Apesar de todo o carinho que sentiam, Pedro e Helena sabiam que, depois de tantos anos e experiências diferentes, a vida havia moldado cada um deles de uma maneira única. Pedro construíra sua carreira sólida na medicina, enquanto Helena encontrara sua realização nas artes cênicas. As conversas sobre o futuro juntos se tornaram mais frequentes, mas sempre com respeito ao espaço e à individualidade de ambos. Eles compreendiam que talvez o caminho a ser trilhado exigisse ajustes e adaptações, mas estavam dispostos a tentar um futuro comum. Um dia, Carolina surpreendeu Pedro com um pedido especial. Queria que ele a acompanhasse em uma reunião na escola, onde os professores discutiriam seu progresso acadêmico e seu retorno às atividades após o acidente. Pedro, emocionado, aceitou sem hesitar. Para ele, aquele pedido simbolizava o início de um vínculo sólido de pai e filha, algo que ele sempre quisera vivenciar. Helena, ao perceber a importância do momento para Pedro, segurou sua mão, transmitindo apoio e carinho. Ao saírem da reunião, Carolina brincou que, embora seus pais tivessem levado tanto tempo para se reencontrarem, ainda tinham muitos momentos pela frente para viverem juntos. Pedro riu e concordou, sentindo o peso de uma vida que finalmente parecia completa. Para celebrar, ele convidou as duas para um jantar especial, onde preparou seus pratos favoritos.
Entre risos e conversas, brindaram ao recomeço que aquele reencontro inesperado havia proporcionado. Com o tempo, Pedro percebeu que desejava estar cada vez mais presente na vida de Carolina e Helena. Sentia-se próximo delas, mais do que com qualquer outra pessoa. Após alguns meses, propôs uma viagem em família, algo que ajudaria Carolina a se recuperar emocionalmente e traria momentos preciosos para todos. A ideia foi recebida com entusiasmo, e juntos, eles planejaram uma viagem para um destino tranquilo, onde poderiam relaxar e fortalecer ainda mais os laços familiares. Durante a viagem, Carolina deu sinais de melhora a cada dia, e Pedro e Helena se permitiram reviver o passado de maneira leve e feliz. Em uma noite especial, enquanto contemplavam o céu estrelado, Pedro tomou coragem e confessou a Helena que, depois de todos aqueles anos, a presença dela e de Carolina completavam sua vida. Ele expressou seu desejo de estar ao lado delas de maneira constante, construindo uma família de verdade. Ao retornar da viagem, Pedro encontrou o anel de noivado que um dia comprara para Marina e que nunca chegara a entregar. Em um gesto carregado de emoção, ele ofereceu o anel a Helena, não como uma proposta de casamento formal, mas como um símbolo de seu compromisso e da promessa de que sempre estaria ao lado dela e de Carolina. Helena aceitou o anel com um sorriso, entendendo a profundidade daquele gesto e retribuindo o amor e a confiança que ele depositava nela. Pouco a pouco, a notícia do vínculo entre Pedro e Carolina começou a se espalhar pela clínica, e os colegas do cirurgião, emocionados, celebravam a felicidade que ele agora exibia em sua nova fase. Pedro já não era apenas um médico dedicado e reservado, mas também um pai orgulhoso e um homem que, após tanto tempo, havia encontrado uma razão especial para sorrir. Ao longo dos meses, Pedro, Helena e Carolina continuaram a construir uma rotina repleta de amor, afeto e redescobertas. Pedro valorizava cada momento com Carolina, acompanhando com entusiasmo seu progresso e suas pequenas vitórias na recuperação. Para ele, a paternidade tardia era uma oportunidade de viver experiências que sempre desejara, mas que o tempo e as circunstâncias lhe haviam tirado. Carolina, por sua vez, demonstrava grande admiração e carinho pelo pai. Mesmo com o tempo limitado em que Pedro havia aparecido em sua vida, ele se tornara alguém essencial. Na clínica, Pedro mantinha a dedicação ao trabalho, mas seu comportamento refletia a paz e a felicidade que ele agora sentia. As conversas com Helena sobre o futuro se tornaram mais frequentes e sinceras, e ambos estavam dispostos a construir uma vida juntos, respeitando as escolhas e aspirações que cada um havia cultivado ao longo dos anos. Mesmo com as diferenças de carreira e rotina, o desejo de estarem juntos e o amor que renasceu entre eles os mantinham unidos. Certo dia, Carolina sugeriu que Pedro e Helena organizassem uma pequena confraternização para celebrar aquele novo começo. O jantar foi íntimo, com poucos amigos e familiares, mas marcou a nova fase na vida deles. Após a celebração, Pedro olhou para Helena e Carolina e sentiu mais do que nunca que aquele era o lugar onde pertencia. Ali, com sua família ao seu lado, ele sabia que, apesar dos desafios que a vida poderia trazer, estava preparado para encarar qualquer coisa, desde que estivessem juntos. O que começou como um reencontro inesperado transformou-se em uma segunda chance para Pedro e Helena, agora unidos pelo elo indestrutível de Carolina. Juntos, sabiam que o caminho poderia ser repleto de obstáculos, mas estavam prontos para encará-los com o coração aberto, seguros de que aquele era o recomeço que ambos mereciam. Com o tempo, Pedro, Helena e Carolina foram moldando uma rotina marcada pelo carinho e pela presença constante de um na vida do outro. A cada visita, a cada jantar em família e a cada conversa sobre o futuro, os três consolidavam o vínculo que agora os unia de maneira indissolúvel. Carolina, que recuperava a saúde e os sonhos, sentia-se grata pelo pai que finalmente conhecera e que lhe proporcionava segurança e apoio. Para ela, ter Pedro em sua vida era a realização de um desejo antigo e silencioso. Enquanto Carolina avançava em sua recuperação, Pedro e Helena se redescobriam como casal,
encontrando uma harmonia que transcendia o tempo perdido. Helena, acostumada com os altos e baixos da carreira artística, sentia-se acolhida e valorizada ao lado de Pedro. Ele, por sua vez, via nela uma força inspiradora e uma resiliência que o fazia se apaixonar mais a cada dia. Mesmo com vidas profissionais distintas, a parceria entre eles crescia naturalmente e os planos para o futuro tornavam-se cada vez mais claros. Certa manhã, Carolina pediu a Pedro que a levasse para dar uma volta na cidade. Era a primeira vez que ela se sentia suficientemente forte para caminhar longas distâncias e desejava compartilhar aquele momento especial com ele. Ao passarem por locais que marcaram a juventude de Pedro, ele aproveitou para contar a ela algumas de suas memórias de infância e juventude, revelando detalhes que Carolina ainda não conhecia. A cada história, os dois riam e se emocionavam, sentindo a alegria de estarem juntos em um momento que simbolizava uma vitória sobre as dificuldades que enfrentaram. Durante a caminhada, Carolina, com um sorriso sereno, comentou sobre a sorte de ter Pedro e Helena como pais. Disse que sentia orgulho de ambos e que, embora o tempo não pudesse ser recuperado, ela estava ansiosa para construir novas memórias e viver momentos inesquecíveis ao lado deles. Pedro, tocado pelas palavras da filha, prometeu a ela que estaria presente em cada fase de sua vida, valorizando cada segundo ao seu lado. Pouco tempo depois, Pedro sugeriu a Helena e Carolina que fizessem uma nova viagem em família, desta vez para um lugar que representasse um recomeço para todos. Eles planejaram juntos cada detalhe, escolhendo um destino em meio à natureza, onde pudessem desfrutar de momentos de tranquilidade e conexão. A viagem foi marcada por passeios ao ar livre, refeições descontraídas e conversas sob o céu estrelado. Pedro e Helena se aproximaram ainda mais, enquanto Carolina aproveitava a oportunidade para explorar novos horizontes e recuperar o prazer de viver. Em uma das noites da viagem, Carolina, ao ver Pedro e Helena juntos, sugeriu que eles formalizassem aquela união. Embora tivesse sido uma brincadeira, a ideia ressoou profundamente em Pedro, que, em um impulso de felicidade, pediu a Helena em casamento ali mesmo, sob as estrelas. Helena aceitou, emocionada e com um sorriso genuíno, enquanto Carolina aplaudia, emocionada por ver seus pais recomeçarem juntos, agora com uma nova perspectiva. De volta à cidade, a cerimônia foi organizada de maneira simples e íntima, com a presença de familiares e amigos mais próximos. O casamento celebrou não só a união de Pedro e Helena, mas também a reconstrução de uma família que a vida, de maneira inesperada, havia reunido. Carolina foi a primeira a brindar os pais, dizendo que o amor deles era a prova de que segundas chances realmente existiam e que o verdadeiro amor poderia resistir ao tempo e às circunstâncias. Com o passar dos meses, Pedro, Helena e Carolina consolidaram a convivência familiar, equilibrando os compromissos profissionais com os momentos em casa. A cada novo dia, Pedro se sentia cada vez mais grato por ter Helena e Carolina em sua vida. A clínica, antes seu único refúgio, agora se tornava um ambiente de trabalho que ele deixava ao fim do expediente, ansioso por voltar para casa, onde o aguardavam o amor de Helena e o carinho da filha. O que começou como um reencontro casual se transformou em uma história de amor, de perdão e de novas oportunidades. Os desafios não desapareceram por completo, mas agora eles os enfrentavam juntos, seguros de que, com o apoio e a união que construíram, poderiam superar qualquer obstáculo. Para Pedro, Helena e Carolina, aquela nova etapa representava um presente da vida. Cada instante compartilhado entre eles era valorizado com uma intensidade e uma alegria renovadas. Em dias especiais, Pedro e Helena gostavam de relembrar como o destino, apesar de todos os desencontros, havia os aproximado novamente. Eles compartilhavam histórias da juventude e das escolhas que os levaram até ali, sempre com Carolina participando, interessada e emocionada ao ouvir sobre o amor dos pais. Carolina, por sua vez, sentia-se feliz e segura, sabendo que havia ganhado não apenas um pai, mas uma família completa que a apoiava e amava incondicionalmente.
Enquanto Pedro continuava com sua dedicação à medicina, seu coração agora estava preenchido por algo além do sucesso profissional. Ele encontrava em Helena e Carolina a verdadeira razão para cada conquista, cada esforço e cada novo dia. Helena também seguia sua carreira artística, mas agora com uma paz interna que antes desconhecia, tendo ao lado o amor de sua vida e a alegria de ver Carolina crescendo e recuperando sua saúde. A família seguia seus caminhos individuais, mas mantinha sempre a conexão que o amor e o reencontro haviam consolidado. Com o tempo, Carolina também começou a trilhar seus próprios sonhos, inspirada pela força dos pais. A relação entre Pedro e Carolina só se fortalecia, com ele presente nos momentos mais importantes, dando apoio e orientação. Helena, ao lado deles, sentia-se completa e satisfeita, sabendo que sua escolha anos atrás, embora dolorosa, havia resultado na realização de uma família forte e amorosa. O futuro parecia brilhante e pleno de novas possibilidades para os três, que agora encaravam a vida como uma equipe. Com cada desafio vencido e cada nova vitória compartilhada, Pedro, Helena e Carolina construíram um lar onde o respeito, o afeto e o compromisso os mantinham unidos. Mesmo nos dias mais comuns, sabiam que o reencontro que a vida lhes proporcionara era raro e precioso. A paz e a felicidade que agora sentiam eram frutos de um amor resistente, capaz de ultrapassar as barreiras do tempo e das circunstâncias. Eles haviam reencontrado o caminho para a felicidade juntos, e ali permaneceriam, certos de que o que construíram era para sempre. O que você achou da decisão de Pedro e Helena de recomeçarem juntos? Você acha que eles conseguirão equilibrar o amor com os desafios de suas carreiras? E quanto a Carolina, como você acredita que será o relacionamento dela com o pai daqui para frente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.